as perseguições de 2024 até o último ano do fim do mundo será através da imagem da besta, a qual ela é a falsa liberdade religiosa. A imagem da besta é a prova final pela qual o povo de Deus será decidido seu destino eterno. É a falsa liberdade religiosa que maltratará, perseguirá os escolhidos do Senhor, o povo de Deus. É a falsa liberdade religiosa. O primeiro aviso tem que ser dado contra ela. O primeiro aviso contra a falsa liberdade religiosa é uma batalha contra a besta. Contra a besta, aquele homem que as pessoas chamam de Papa. Também é uma batalha contra a imagem da besta. Sim, aquele homem que as pessoas chamam de Ted Wilson, o qual é o líder rejeitado da igreja adventista do sétimo dia. Os templos adventistas do sétimo dia se tornaram protestantismo apostatado. Mas Deus, assim como no tempo da igreja primitiva, quando a igreja primitiva se uniu com Constantino para promover a primeira lei falsa de liberdade religiosa do ano 313, no Edito de Milão, que Constantino fez, a primeira lei falsa de liberdade religiosa, então ele uniu a igreja primitiva com o paganismo. Então o remanescente teve que sair da igreja primitiva. E Deus não estava mais com aquela igreja apostatada, mas sim com o remanescente que saiu dela. Assim também agora. Deus não está mais dentro dos templos adventistas. Deus está agora com a nova liderança que ele escolheu fora da igreja adventista do sétimo dia. O presidente Ted Wilson foi rejeitado por Deus. Agora, o presidente escolhido por Deus é Elias Joanã. A nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Deus passou para Elias Joanã e para Deusirene Souza. Elias Joanã é o primogênito da linhagem de Dan, aquele a qual a bênção de Jacó foi dado a Dan, dizendo que Dan julgará o seu povo. Quem tem povo é Cristo. E portanto, Dan julgando o seu povo, Cristo, incorporado no primogênito da linhagem de Dan, será o líder dos 144 mil, a última geração, a qual será trasladada ao céu sem ver a morte. É por isso que Jacó chamou Dan de Senhor, porque Jacó ele viu o Senhor incorporado em Dan, realizando a última obra do Evangelho de Deus aqui na terra. É por isso que Jacó chamou Dan de Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Gênesis capítulo 49 e o verso 18. É por isso que Moisés chama Dan de leãozinho, o título que refere a Cristo. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22. Moisés viu Cristo incorporado em Dan. Então Moisés chama Dan de leãozinho. É por isso que o profeta de Pátimo, ele viu a besta e o falso profeta guerreando contra o cordeiro. Porque o cordeiro está incorporado na terra, no primogênito da linhagem de Dan. Ele, o cordeiro incorporado, será o líder dos 144 mil. O cordeiro vai vencer a besta, vai desmascarar a falsa liberdade religiosa. Vai vencer a besta e o falso profeta. Vai vencer também com ele todos aqueles que se unirem com o cordeiro. Essa é a mensagem de Deus nesta manhã para vocês.
Quem tem ouvido, ouça, como vocês ouviram, que a falsa liberdade religiosa é a morada dos demônios nas igrejas. E agora você tem que sair de Babilônia, seja dos templos adventistas, seja dos templos pentecostais, seja dos templos católicos. Sai de Babilônia, vão receber as 7 últimas pragas. Para isso, quando vem um renovo, Deus muda a forma de se identificar como povo de Deus. No período que Deus chamou Abraão, ele colocou uma identificação, a circuncisão. Quando ele enviou o seu filho na terra para morrer na cruz do Calvário, aquela identificação ficou inválida, a circuncisão. Ele trouxe uma nova identificação para reconhecer como um povo dele. Foi o batismo em nome de Jesus. Agora, esse renovo que Cristo fará, que ele vai incorporar, trouxe uma nova identificação. O batismo agora perdeu a sua validade, assim como a circuncisão ficou para os judeus que não aceitaram a Cristo, também agora o batismo ficou para a Babilônia. Agora a identificação para ser reconhecido por Deus como servas e servos de Deus é o confessar, olhando para o céu, que Cristo incorporará em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, para realizar a última obra do Evangelho de Deus aqui na terra. Nós somos adventistas do 7º dia, fora dos templos adventistas do 7º dia. Aqui é a continuação da igreja adventista do 7º dia, mas fora dos templos adventistas. Aqui é a continuação do ministério de Ellen G. White. Aqui é o 4º anjo profético de Apocalipse, capítulo 18. E todos aqueles que saírem de Babilônia para fazer parte deste ministério têm que fazer a sua identificação, que pertence a esse ministério. Fazer o confessar, olhando para o céu com mãos levantadas, dizendo que eu creio que Cristo Jesus vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã. Esta confissão fica no lugar do batismo. Então, a igreja adventista do 7º dia terá nome, mas fora dos templos adventistas do 7º dia. A igreja adventista do 7º dia terá nome com a nova liderança adventista do 7º dia. Tudo vai ser desmascarado. A imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa. O sinal da besta, o qual é o domingo. A besta, o qual é aquele homem que as pessoas chamam de papa. O dragão, o qual é o espiritismo, bruxaria, candomblé, maçonaria, jesuitismo e tudo mais. A ordem jesuíta diabólica, a qual pertence a besta, aquele homem chamado de Francisco, o qual está sentado no trono da besta, aquele que as pessoas chamam de papa. Ele é jesuíta, a ordem mais feiticeira do mundo. Tudo vai ser desmascarado no espírito e virtude de Elias e de João Batista. Será desmascarado todos os enganos de Satanás. Satanás enganou o mundo e as igrejas. Mas aquele anjo, o qual é Cristo, que está com o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra, demonstrando a sua suprema autoridade, aquele anjo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã, bramará como ruge um leão. E os opositores da verdade ouvirão a repreensão. E os sinceros ouvirão a chamada: sai dela, povo meu.
Cristo falará com a sua própria voz, incorporado no primogênito da linhagem de Dan. Ele falará como o som de muitas águas, como o som de forte trovão, e nem demônios, e nem homens ímpios, apesar que existem as leis falsas de liberdade religiosa para prender, multar, mas mesmo assim, eles, a imagem da besta, não travará esta mensagem que é a mensagem adventista do sétimo dia, zoará em todos os países do mundo. E o mundo todo vai se dividir em duas grandes classes: os adoradores da besta e da sua imagem, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os adoradores da besta estarão perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Estarão guardando o domingo, dizendo que estão guardando o santo sábado. Mas eles estão guardando o falso sábado. Enquanto os verdadeiros seguidores de Cristo, eles guardam os mandamentos de Deus. Eles guardam o verdadeiro sábado, que é o sétimo dia, e desmascara a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta.